E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Narcélio de Sá para mais um vídeo de QGIS aqui no canal. Dessa vez eu vou dar uma dica de compositor de impressão, tá? Uma dica que eu acho que é bastante útil para todo mundo que trabalha com QGIS, que é como adicionar tabelas direto no compositor de impressão sem precisar converter essas tabelas para imagem e carregar no compositor como imagem. A ideia aqui é produzir as tabelas num software de Office, né, o LibreOffice ou Microsoft Office, e da forma como você estruturar lá no teu Office, importar diretamente para o compositor de impressão. Tá? A gente vai usar um recurso que já tem no compositor de impressão há algum tempo, eu já venho utilizando e eu fiquei surpreso quando um colega me perguntou se havia essa possibilidade. E aí eu percebi que tinha muita gente que ainda não conhecia esse recurso, tá? Então é por isso que eu estou gravando esse vídeo aqui para vocês, tá? Então é uma dica bem simples, é um vídeo mais curto e eu espero que se você está chegando aqui agora, você possa se inscrever aqui no canal, assinar as notificações e se você assistiu até o final e gostar desse conteúdo, não esquece de dar o like, compartilhar e deixar o seu comentário aqui no vídeo, porque isso incentiva a gente a produzir mais conteúdos aqui do QGIS, tá bom? Então vamos lá, vamos para a parte operacional, vamos para o vídeo, vamos lá para o QGIS, tá bom? Pessoal, estou aqui com o QGIS 3.10.10, a última versão estável da LTR. E eu tô com esse mapa aqui, mas a gente não vai trabalhar nada com ele, tá? Como eu disse, eu vou apenas mostrar para vocês como importar esse conteúdo para a tabela para o compositor de impressão. Então aqui é só algumas camadas que eu uso do padrão dos meus tutoriais, tá? Então a gente vai direto para o compositor de impressão do QGIS. Eu já tenho aqui um produto mais ou menos fechado. Isso daqui é uma imagem, tá? É um JPEG que eu importei só para ter alguma coisa aqui para não ficar em branco. E a gente vai trabalhar de forma para eu conseguir trazer uma tabela para esse espaço aqui, ó. Esse espaço aqui que tem do compositor que sobrou é o espaço que eu deixei disponível para a tabela. E aqui eu vou deixar uma grande dica de compositor de impressão, pessoal. Sempre pense que você está produzindo um material para um fim específico. Então, se você está produzindo um mapa para um artigo científico, você sabe que ele vai ser publicado num tamanho X. Então, você já tenta produzir esse mapa o mapa no compositor para aquele tamanho específico. Se você vai fazer um mapa para impressão, para um tamanho A4, um A3, um A0, por exemplo, você já configura o compositor para esse tamanho. Porque aí você já vai tendo a noção de como que esse mapa vai ficar no seu formato final. Porque depois você faz um mapa em A4 e quer imprimir em A3, você vai esticar tudo, né? Vai ampliar esse mapa na impressão e vai acontecer uma perda de qualidade. E o inverso também acontece. Você produz um mapa em A4 e depois vai levar esse mapa em A0 e vai levar esse mapa para A4, você vai reduzir tudo e aquela fonte que às vezes ficava legível, ela vai reduzir e vai ficar ruim de visualizar e as escalas se perdem, né? A escala, se você não deixou a escala gráfica, perdeu a escala do mapa, porque ele foi produzido em um tamanho e você está reproduzindo ele em outro. Então você precisa tomar esse cuidado e principalmente quando você vai trabalhar com esse tipo de elemento, como essas tabelas, porque você precisa deixar um espaço para trabalhar com outro tipo de conteúdo. E geralmente esses conteúdos ocupam um espaço muito grande que você precisa ajustar legal. Então você já deixa o espaço aqui, já vai trabalhar com esse espaço definido lá no teu Word ou no teu LibreOffice na hora que você vai produzir essa tabela. Vou mostrar aqui para vocês tudo isso que eu estou comentando. Esse mapa aqui, se eu clicar com o botão direito nas propriedades da página, ele é um mapa que vai ter o tamanho A3, tá? Então eu tenho todo um espaço aqui, quase a metade da página disponível para eu colocar uma tabela. Então o que é que a gente vai fazer aqui, tá, pessoal? O que é que a gente vai fazer aqui no QGIS? A gente vai vir com essa opção aqui, essa funcionalidade, adicionar um novo HTML para o layout. Aí você pode estar se perguntando, Marcelo, eu não sei programar, eu não sei trabalhar com HTML, por que eu vou trabalhar com HTML para trazer essa tabela? E aí eu digo que é pelo simples fato de que você não vai trabalhar diretamente com HTML. Tá? Qualquer software de suite Office, né, o LibreOffice ou o Microsoft Office,
ele consegue trabalhar com HTML, ele consegue converter um doc ou um ODT para HTML. Então a ideia é trabalhar lá no seu Office para construir a tabela e depois converter isso para HTML e importar aqui para o QGIS, tá? Então a gente vai clicar nesse ícone e vai desenhar aqui o retângulo justamente no espaço que você vai deixar definido para a tabela. No meu caso aqui, eu quero que todo esse espaço fique disponível, é o espaço máximo que essa tabela pode ocupar. Eu poderia dizer que a tabela iria ocupar só esse pedaço, e aí fica ao teu cargo, né? Inclusive, se você for adicionar dentro do mapa, escolhe o espaço ali, mas já define esse espaço e diz assim, olha, tabela, você tem que ficar aqui nesse espaço aqui, não pode ser maior do que isso. Pode ser até menor, mas maior não. Então a gente vai organizar aqui. E quando eu clico nele, eu posso vir aqui nas opções, nas propriedades do item, e eu vou verificar o tamanho disso daqui. Aqui em posição e tamanho, tá? Ele está aqui com 190 milímetros por 287 milímetros. Eu vou até arredondar para ficar mais fácil. Vou deixar fechadinho, 190 por 287, tá? Então, com esse espaço definido, você já sabe qual é o tamanho que essa tabela tem que ter lá no teu Office para que ela possa ser importada para cá sem nenhum problema, tá? Eu estou aqui com a tabela que eu peguei da Wikipedia. Eu vou trazer essa tabela aqui do tempo geológico. Eu já fiz uma cópia, copiei e colei aqui no LibreOffice e ele ficou desse jeito. Claro que eu peguei só uma parte da tabela, a tabela era muito grande, e aí eu peguei uma parte para organizar aqui. Não, sério, a tabela é muito grande. Se a tabela é muito grande, você vai organizar tudo aqui no teu Office ou no teu LibreOffice, na suíte que você trabalhar. Aqui, como eu uso Linux, eu trabalho com LibreOffice. Eu não tenho nenhum sistema operacional Windows aqui para testar para mostrar no Word, mas funciona da mesma forma. Já fiz testes, mas eu não tenho como gravar aqui um teste no Word, mas funciona da mesma forma. Inclusive já passei essa dica para alguns colegas recentemente que fizeram a mesma coisa no Word, no Microsoft Word, tá? Esse tamanho aqui, ele está em A3 também, então você vê que ele ocupa todo um espaço numa folha A3, e o meu mapa lá também está em A3, mas eu tenho um espaço pré-definido para trabalhar com ele, que a gente já conversou, que é o 190 por 287. Então, o que é que acontece? Se eu pegar ela do jeito como está aqui, uma folha em A3, onde eu construí a minha tabela, ela ficou bem bonitinha aqui no meu Office, e quiser levar lá para o QGIS sem levar em consideração aquele tamanho, olha só o que vai acontecer. A gente vai vir aqui em File, né? Vai aqui em Arquivo e vai salvar como. Aqui na opção salvar como, tanto aqui no LibreOffice como no Word, tem a opção para exportar e salvar como HTML, ó, documento HTML, tá? Então a gente vai salvar aqui, vou deixar aqui o nome inclusive tabela A3, que é para mostrar para vocês que eu estou trabalhando com um formato totalmente diferente do tamanho que eu defini lá no QGIS, tá? Vou salvar e a gente vai ver como é que importa e qual é o problema que isso vai acarretar lá na parte do meu compositor. Então, de volta aqui no compositor, a gente vai clicar nesse espaço que está com o HTML frame, tá? E vou aqui em URL, tá? E a gente vai importar aquele documento direto da pasta onde você salvou o HTML. Vou clicar aqui duas vezes e eu já vejo ele aqui carregado no QGIS. Só que você está percebendo que a tabela está cortada. Justamente por quê? Porque o meu documento original no Office, ele está num tamanho A4. E eu preciso organizar esse aqui, está em A3, eu preciso organizar. Então eu tenho 190 milímetros por 287 para poder trabalhar. E não é isso daqui tudo. Tá? Então a gente vai alterar aqui, 190 milímetros é 19 centímetros e o 287 é 28,7. Tá? Então eu vou customizar o tamanho do meu documento para que ele fique do mesmo tamanho, tenha a mesma área do que ele vai ocupar lá no meu mapa, tá? Eu vou tirar as margens, tá? Eu não preciso de margens aqui e vou aplicar. Vou dar um OK. Tá vendo aqui como ele apareceu agora no meu LibreOffice? Você vai ver que ele está do mesmo jeito lá no QGIS.
Por quê? Porque agora eu ajustei os tamanhos. O mesmo tamanho que está aqui no QGIS é o tamanho que está lá no LibreOffice. Agora a gente só precisa organizar a tabela. E tem um macete para isso, tá? Eu posso clicar aqui com o botão direito nas propriedades da tabela e quando tem aqui a parte da tabela eu posso definir o tamanho dela. Você vê que ela estava com 37 centímetros de largura, onde lá no QGIS eu só tinha 19 centímetros. Uma dica que eu dou, no LibreOffice tem essa opção de transformar ela, deixar ela relativa ao tamanho. É como se ela fosse responsiva, ela respondesse ao tamanho da página. Então, se eu aumentasse o tamanho da página, ela ia aumentando automaticamente, mantendo as proporções das tabelas. Então, se eu clicar aqui em relativo e der um OK, ele já ajusta a minha tabela para o tamanho o espaço que ela tem disponível, né? E aí eu posso só organizar algumas coisas aqui para deixar ela um pouco mais legível, né? Vou deixar ela do jeito como está aqui e eu posso só salvar esse arquivo. Deu aqui um file, save. Eu continuo trabalhando com arquivo .html. Veja que é interessante, eu não estou trabalhando com código, mas eu estou editando o arquivo HTML direto no LibreOffice. É super tranquilo, transparente para você que é usuário e que nunca trabalhou com programação ou com linguagem HTML. Se eu voltar lá para o QGIS, eu estou trabalhando no mesmo arquivo, eu vou dar só um refresh. E aí você vai ver que a tabela apareceu aqui do jeitinho que a gente configurou lá no LibreOffice. Então essa é a dica, mas não é só isso. Tem uma dicasinha específica tem, na verdade, duas dicas, né? Duas amostras aqui para vocês verem. Tá? O primeiro é como adicionar as bordas, né, das tabelas. Às vezes elas podem não aparecer, tá, aqui dentro do QGIS. Então uma dica que eu dou, eu vou deixar até na descrição aqui, é usar um pequeno código de CSS. Tá? O CSS, para quem não trabalha com essa parte de estrutura, é como se ele desse o estilo para o HTML. Né? O HTML é a estrutura e o CSS é como se fosse a parte de... E aí eu vou fazer aspas aqui para o pessoal da programação não bater em mim. É a parte como se fosse do design, né? A parte que dá a beleza do arquivo. Né? Ele vai configurar os espaços, as cores, né? De como que aqueles dados do HTML vão aparecer. E com esse códigozinho aqui, você consegue deixar as tabelas com essa estrutura de borda aqui. Então você dá só um Ctrl C, vai ficar aqui na descrição, esse CSS. E lá no QGIS, você vem aqui embaixo, ó, ele tem uma opção para usar um style sheet, ou seja, um arquivo de estilo, tá? Que você pode atualizar ele aqui. Então se eu colar isso daqui e pedir para ele atualizar o meu HTML, eu vou ter as bordas desenhadas normal. E o mais bacana é que você pode alterar o seu arquivo .html, por exemplo, vou adicionar uma nova linha aqui, inserir uma linha abaixo. Por exemplo, eu posso mesclar tudo isso aqui. Eu vou só bagunçar um pouco essa tabela para vocês verem. Vou salvar, estou dando aqui um Ctrl S. Venho aqui de novo na minha tabela e só dou um refresh, ele já aparece aqui. Outra questão interessante é que você pode vir aqui nas propriedades da célula, tá? E aqui no background você pode alterar, por exemplo, se eu quiser um bitmap, tá? O telefone tocando. E botar aqui o wall, por exemplo, para simbolizar as rochas, por exemplo, dessa tabela. Você dá um Ctrl S, vem aqui novamente, dá um refresh e ele vai atualizar aqui no QGIS. Então a forma que você deixar lá no teu documento Office, ele vai aparecer aqui no QGIS da mesma forma, tá bom? Então é isso, pessoal. O vídeo de hoje era esse, um vídeo mais curto, com uma dica bem rápida, mas muito interessante. Se você gostou do conteúdo desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, isso é um incentivo para a gente continuar a produzir materiais como esse. Se você é novo, se inscreve no canal, assina as notificações, curta e compartilhe esse vídeo para os seus colegas e até o próximo vídeo sobre QGIS aqui no canal. Um abraço!